Mas, Marcelo, vamos falar das coisas aqui, vamos seguir o nosso caminho. Eu queria começar conversando com você sobre uma coisa que muita gente até hoje não entendeu. As pessoas veem as pesquisas de opinião e falam, Trump está com 3 pontos à frente do Biden, Biden está não sei quanto. No final das contas, essas pesquisas são interessantes para ver a popularidade nacional. Mas quando eu falo para as pessoas que o Trump teve menos voto que a Hillary em 2016, muita gente se choca ainda, né? Porque a pessoa não entende que a eleição americana não é igual à eleição brasileira. Então, como é que é a eleição brasileira? Eleição brasileira, você pega o voto de todo mundo, joga dentro de um saco, digita lá numa maquininha, teoricamente, quem tem mais votos, somando todos os votos do país, ganha, quem tem menos votos perde, né? Esse é o processo no Brasil. Nos Estados Unidos não é assim, né? Nos Estados Unidos tem o tal do diabo do colégio eleitoral. E as pessoas, esse é um termo que as pessoas vão ouvir mais e mais ao longo dos anos. Algumas pessoas que estão nos assistindo falam, Paulo, eu sei o que é o colégio eleitoral. Mas eu diria que o grosso do público não sabe o que é o tal do colégio eleitoral. Marcelo, o que é isso? Por que isso funciona? Isso é melhor ou pior do que o sistema que a gente tem no Brasil? Bom, isso é engraçado, porque o colégio eleitoral foi um sistema criado, os pais fundadores pensavam o seguinte, os Estados Unidos não são uma democracia, são uma república, né? Então, eles querem que haja uma representatividade de todos os lugares, né? Então, por exemplo, se você tem nos Estados Unidos o voto popular, né, que seria quem fizer mais votos ganha, os candidatos tenderiam a fazer campanha e a tentar apelar, né, parecer bem, mais, né? Exato. Angariar votos. Angariar votos em locais que são populosos, né? Então, porque você tem muito mais voto numa cidade grande da Califórnia, de Nova York, do que você tem no meio dos Estados Unidos, né? Então, essas pessoas seriam menos representadas. E o jeito que eles encontraram para tentar distribuir um pouco no Brasil, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte dominam boa parte do cenário eleitoral. As capitais acabam dominando, com concentração muito forte no Sudeste, acabam dominando o sistema eleitoral, o cenário eleitoral, né? Quem ganha, em geral, no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, acaba levando a eleição nacional. Exato. E aquelas pessoas do interior, daquelas áreas menos populosas, as suas vontades, os seus anseios não seriam tão levados em conta, porque quem que vai se deslocar para o meio do Iowa, né, para conversar com o fazendeiro? Então, eles criaram esse sistema em que cada estado tem uma eleição própria. E, dependendo do tamanho da população do estado, o peso dessa eleição é maior ou menor. Então, isso aí é o número de votos do colégio eleitoral que cada estado dá para a eleição geral. E aí eles somam, né, todos esses pontos, esses votos de cada estado que tem um máximo, né? Então, por exemplo, se na Califórnia, toda a população da Califórnia, digamos, todos os milhões, dezenas de milhões... Biden tem 101%, na Califórnia é possível. Ele tem 101% dos votos. Todo mundo votou no Biden. Ele vai receber o máximo, aquele 55. Máximo de 54 votos e acabou. Acho que foi 55 na última eleição, não sei quanto vai ser nessa, porque teve a questão do recenseamento, né? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Exato, porque depende do número de pessoas no censo, né? Então, esse número de votos do colégio eleitoral varia um pouquinho dependendo da população. Se a população cresce, eles aumentam o número de votos. Eu estou colocando aqui na tela para as pessoas verem, tá? Que o resultado das eleições, Clinton, eu estou mostrando de 2016, Clinton 48,2% dos votos, Trump 46,1%. Então, o Trump teve menos voto
do que a Hillary. Mas quando você entra, para ilustrar isso que o Marcelo está falando, quando você entra no resultado na contagem do colégio eleitoral, a Hillary teve só 232 contra 306 do Trump. Ou seja, foi quase que uma lavada do Trump, apesar de uma eleição onde a Hillary teve mais votos. Isso é importante que as pessoas entendam. É um sistema feito para ser assim. Então, você pega, por exemplo, na eleição, vou passar aqui um outro mapa para vocês olharem, né? A eleição de 2020, onde o Joe Biden teve 51,3% e o Trump 46,9%, em tese. E você pega aqui a Califórnia, que na época tinha 55%, o Biden teve 55 eleitores do colégio eleitoral, o Biden teve 63,5% dos votos, e o Trump 34%. Mas tanto faz, o Biden poderia ter tido 99%, poderia ter tido 101% dos votos, porque eu sempre digo que na Califórnia é possível, porque, né, vota mais gente do que existe gente no estado, então, do que eleitores no estado, então na Califórnia é possível. Mas você repara, estados como Nova York, por exemplo, onde o Biden ganhou a eleição com 60,9%, não muda nada se ele tivesse 50,1%, 50% dos votos mais um, na verdade, né? Não faz absolutamente diferença. Então, por que os democratas acabam de qualquer forma vencendo na disputa nominal, mas não necessariamente no colégio eleitoral? Porque eles têm uma concentração de votos em determinados estados muito grande. E os republicanos costumam ter os seus votos mais espalhados pelo país. Mas, no final das contas, né, Marcelo, o que importa são ali os 9 swing states, né? Explica para o pessoal o que é o tal do swing state. É o estado onde as pessoas fazem muita troca de casal? O que é isso? Teve até uma conversa no grupo sobre isso, lá no grupo de patronos. No grupo dos patronos, exato. Swing states é onde todo mundo faz swing. Então, as pessoas vão ouvir muito. Estado-chave, swing state. Antes de eu entrar na questão do swing state, eu faria uma analogia com o jogo de vôlei, né? Você ganha um jogo de vôlei, quem ganha mais sets, né? Mas não interessa quantos pontos você fez em cada set. Então, você pode terminar um jogo de vôlei com muito mais pontos durante o jogo que o outro e perder o jogo, né? Então é meio que você vai set por set e conta os sets e vê quem ganhou, né? Então é assim, cada estado você conta aqueles votos em cada estado, tem o máximo de número de quem ganhar no voto popular do estado leva todos os votos do estado e no final das contas você soma os 50 estados e vê quem fez mais pontos. Quem fizer 270 ou mais leva, porque são 538, né? Então vai bater o máximo de perto que pode ficar 269 e 270, né? A especialista em vôlei não veio hoje, mas ela poderia aqui explicar melhor do que nós dois, que a Ana Paula, que de vez em quando faz o Conexão América. Aí faz com a gente. Saudade da Ana Paula também. Um beijo para Ana Paula. Vai ter que dar o jeito. A Ana Paula anda muito ocupada, mas vai ter que dar o jeito dela de aparecer em alguns conexões. Ela vai aparecer. Quando chegar perto, ela começa a ficar agoniada e ela vai querer aparecer. Exato. Ela começa a ficar irritada, não dormir. E ela aparece para... Então, explicando sobre a questão dos swing states, Marcelo, explica para as pessoas o que é o tal do swing state. Bom, existem os estados considerados os estados safe states, né? Que são os estados que vão sempre votar nos democratas, e os safe states são os estados que vão sempre votar no republicano há 20 anos, 30 anos, 40 anos, é assim. Quer dizer, desde a última vez foi o Reagan, né, na primeira eleição dele, ele ganhou, acho que, 49 estados, perdeu em um estado, acho. Foi o tal do avalanche, né, o landslide, como eles chamam. Mas quando a gente pega estados como, por exemplo, a Califórnia, onde o Biden tem 63% do voto, Oregon, o estado costuma ser também muito tranquilo, Washington, toda essa região aqui da Nova Inglaterra, Nova York, o teu Maine, Vermont, etc., costumam ser estados que são tranquilos para os democratas, né? Enquanto essa meiuca aqui costuma ser tranquila para os republicanos. Eu vou abrir só aqui de novo para comparação das pessoas a eleição de 2016 com a eleição de 2020. Então você olha que os estados aqui tanto esses estados aqui do Nordeste dos Estados Unidos quanto os estados da costa Oeste
costumam sempre ficar ali com o lado dos democratas. A meiuca costuma ficar sempre com o lado dos republicanos. E aí você tem esses chamados swing states, né? Que são swing, vem do inglês balanço, né? Eles pendulam, às vezes vão para um lado e às vezes vão para o outro, não é isso? Exato. Então, swing states são aqueles estados, os battleground, né? Que são os estados da batalha, né? Que os candidatos vão focar mais, porque eles são estados que podem ir para um lado ou para o outro na eleição. Uma coisa interessante é que os swing states eles mudam, né? De uma eleição para outra, eles vão mudando com o tempo. Então, estados que nunca foram swing states, que eram safe states para algum dos lados, pode virar um swing state. E um swing state pode virar um estado safe, né? Então, isso é uma coisa interessante. Como aconteceu, por exemplo, 2 exemplos aqui para ilustrar, o Arizona era um safe state republicano. Agora o Arizona foi para o Biden na última eleição e nessa eleição a gente vai ver aqui daqui a pouco, migrando aqui, talvez com o Trump de novo, está balançando para um lado para o outro. A Flórida é um exemplo da outra direção, né? A Flórida era um estado que o Bush ganhou por um pentelinho, todos os anos as eleições eram muito disputadas e no final das contas agora o Ron DeSantis ganhou o estado de lavada na última eleição e ninguém tem dúvida que o Trump vai abrir quase que 10 pontos de vantagem em relação ao Biden no estado, se não mais, né? Eu acho que ninguém mais considera a Flórida um swing state. A Flórida foi um swing state por décadas, né? Sempre foi aquele estado que ficava sempre... O próprio Ron DeSantis, na primeira eleição dele para governador, ele ganhou por uma fração de votos, né? Exato. Quase que aquele swingueiro lá, o drughead, lá, o... Swingueiro não, era fazia suruba gay. Suruba gay cheio de cocaína na cabeça. Ele foi... Isso é interessante. Esse cara, o Gillum, Andrew Gillum, ele era a estrela do Partido Democrata na época, na primeira eleição do Ron DeSantis, e ele estava ascendendo e botaram ele como candidato, ele era o novo Obama, e aí o Ron DeSantis ganhou dele por 0,1, um negócio absurdo de perto, né? E aí algumas semanas depois ele foi encontrado num motel barato aqui na Flórida, desmaiado, desacordado, vomitado, cheio de drogas em overdose. Era o candidato que quase virou governador da Flórida, cara. Para você ver como os democratas eles têm critério.